Evangelho de Mateus, capítulo 22, no versículo 14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração bem objetiva? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós te louvamos pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui na tua casa para sermos edificados e fortalecidos por meio da tua palavra. Aplique-a nos nossos corações, ajuda-nos não somente a guardá-la, armazená-la, mas que possamos praticá-la, para que o teu nome seja glorificado. Nós pedimos que o Senhor possa abençoar cada um dos teus servos e servas, conforme a tua palavra está registrada lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, que bem-aventurado são aqueles que ouvem, que leem e que praticam as palavras desta lei. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos e filhas, cada família aqui representada, que a mão do Senhor seja com cada um deles, no nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem é convite celestial. A Bíblia é um grande convite. Se você for observar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar inúmeras vezes Deus nos convidando a estar na sua presença. Aparecem nos originais bíblicos aproximadamente 600 vezes a palavra vinde. Deus convidando o ser humano a se reconciliar com Ele. Agora, por que Deus nos convida a estar com Ele, ou a voltar a estar na sua presença? Porque quando você lê a Bíblia, em especial em Gênesis, você vai ver que o homem, ele decidiu voluntariamente andar independente de Deus. Ele escolheu andar. Até o capítulo 3 de Gênesis, você encontra um quadro perfeito do plano que Deus tinha preparado para mim e para você. Havia provisão, havia proteção, havia bênção, havia paz, havia alegria, porque o homem ainda estava andando debaixo da dependência de Deus. Até que o inimigo colocou no coração deles, do primeiro casal, o desejo de andar independentes de Deus. Aí você vai ver ainda no capítulo 4 de Gênesis, a primeira consequência da rebeldia, da desobediência, do desligamento do homem do seu Criador. Qual foi? O primeiro assassinato. E ao longo de toda a Bíblia, você vai encontrar inúmeras outras consequências devido a esse desligamento do homem do seu Criador. Mas como eu disse no início, o plano original de Deus é que nós tenhamos restaurados novamente a nossa ligação com o Altíssimo. Por isso aparece a palavra religião. A palavra religião no original é religare, que significa ligar de novo. Então a religião, pelo menos teoricamente falando, ela tem o propósito de tentar ligar novamente o homem caído ao seu Criador. Mas nós sabemos que a religião por si só não tem este poder. A religião não tem argumentos, não tem base, não tem fundamento para poder restaurar novamente o que era no início. Mas nós sabemos que somente uma pessoa tem este poder, que é o nosso Cristo. Jesus, ele diz lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade
e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se o homem escolheu voluntariamente se desligar, desobedecer a Deus, Jesus veio como uma oferta pacífica, como um holocausto, se entregou completamente para que nós pudéssemos voltar, por meio do seu sacrifício, à presença do Senhor. E quando Jesus veio com a mensagem de salvação, em especial, quando ele diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou-nos o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele trouxe uma mensagem de salvação para toda a humanidade. Mas a pergunta é: toda a humanidade será salva? Toda a humanidade obedeceu? Toda a humanidade creu? Não. Isaías, no capítulo 53, ele diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? A resposta a essa pergunta que Deus colocou no coração do profeta Isaías é que poucas pessoas deram crédito à mensagem do Senhor. E é justamente por isso que o próprio Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz assim, ó: porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não o recebeu. Porém, a tantos quantos o recebeu, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Então, por meio do sacrifício de Jesus, nós somos reconectados, nós somos religados novamente à presença do Senhor. Mas aqui, o texto que nós acabamos de ler, fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu disse há pouco que na Bíblia você vai encontrar aproximadamente 600 vezes a expressão vinde. Talvez seja uma das palavras que mais repetem nos originais. Deus, com o propósito de restaurar o plano original dele, de trazer novamente o ser humano para ele. Lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 1, o profeta diz assim, ó: vinde, tornemos ao Senhor, pois ele nos quebrou, mas ele nos sarará. Ele fez a ferida e ele mesmo a ligará. Então o Senhor, ele está nos convidando. Isaías, no capítulo 55, no versículo 1, ele traz uma mensagem para que as pessoas venham ao Senhor para beber. Aqueles que estão sedentos, venham e bebam da água. Aqueles que estiverem famintos, comam do pão sem pagar. Aleluia! Então o Senhor, ele quer restaurar novamente a posição que nós tínhamos antes da desobediência de Adão e Eva. Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor está nos convidando a estar na sua presença. Agora, por que Deus, ele nos convida? Por que ele nos chama? O chamado é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe pela classe social. Ele não escolhe pela classe financeira. Ele não escolhe pela beleza. O padrão que Deus estabeleceu para que nós venhamos a ser os chamados tem alguns princípios que nós precisamos entendê-lo, para que nós não venhamos simplesmente sermos chamados, porque o projeto de Deus não é só chamar, mas ele quer também escolher. Vocês já perceberam que Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas além dos 12 discípulos, havia uma multidão que o seguia. Por onde ele ia, realizando sinais, prodígios e maravilhas, uma multidão o acompanhava. Além dos 12, na Bíblia menciona mais 70. E quando você lê com mais cuidado,
você vai encontrar mais 500 discípulos de Jesus. Mas o que mais nos chama a atenção, uma passagem lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Havia uma grande multidão seguindo Jesus. E diz a Bíblia que Jesus sabia porque aquela multidão estava seguindo-o. Estava seguindo porque ele havia multiplicado os pães, ele havia multiplicado os peixes, e eles estavam seguindo Jesus porque Jesus tinha condições de suprir-lhes as suas necessidades. Mas aí, Jesus, ele chama todos aqueles seguidores e diz para eles: verdadeiramente, se vocês não comerem da minha carne, e se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Irmãos, olha só que coisa interessante. Diz a Bíblia que eles se escandalizaram, ficaram escandalizados com mais um convite que Jesus estava fazendo. Quando ele disse: vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e que estejam precisando de terem as suas necessidades supridas, havia uma multidão, milhares e milhares de pessoas estavam seguindo a Jesus. Mas quando Jesus chamou aquela multidão para um compromisso maior, diz a Bíblia que eles disseram: duro é este discurso. E diz a Bíblia que todos, praticamente todos que estavam seguindo Jesus, o abandonaram, com exceção dos seus 12 discípulos. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz: e vocês, não vão embora? Aí Pedro, audacioso, corajoso, diz: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então Pedro entendeu que Jesus, ele não estava ali simplesmente para suprir as necessidades temporais daquela multidão. Jesus não estava ali simplesmente para curar, para libertar, para multiplicar os pães e os peixes. Mas o plano maior dele era fazer com que aquela multidão fosse conectada novamente com o Pai. E o projeto de Deus para mim e para você é justamente este. E nós nos encaixamos hoje na multidão que é chamada pelo Senhor. Mas Deus, ele não só quer nos chamar, ele também quer nos escolher. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Tenta lembrar aí quantas pessoas do seu convívio pessoal, talvez até da sua própria família, talvez aqui da nossa própria congregação, ou até mesmo da nossa própria comunidade, quantas pessoas que hoje não estão mais na presença do Senhor, quantas e quantas pessoas estão afastadas, desviadas, se apostataram, abandonaram a fé. Então não basta simplesmente nós recebermos o convite, não basta simplesmente nós sermos chamados, nós precisamos nos encaixar na categoria dos escolhidos. Agora, quem são os escolhidos? Se você for observar, biblicamente falando, você vai encontrar que a primeira marca de um escolhido chama-se obedecer. A obediência é a marca número 1 para que nós venhamos a sair da multidão dos chamados para nos encaixarmos nos poucos que são escolhidos. Agora, vocês já perceberam o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24? Ele diz assim, olha, que se alguém quiser ser meu discípulo, aí logo após ele estabelece alguns princípios que são fundamentais para que aqueles que querem se tornar discípulos de Jesus venham a cumprir. Mas antes dele falar dos 3 princípios, dos 3 pontos necessários para nós nos tornarmos discípulos de Jesus, ele usa a expressão: se alguém quiser ser meu discípulo. Se. A palavra se, S-E,
é uma preposição condicional, ou seja, é uma palavra que diz uma condição, é se quisermos, nós vamos ter que cumprir os pontos ou os princípios que Jesus logo a seguir iria citar. Jesus, ele nunca forçou ninguém a segui-lo. Quando um jovem rico se aproximou de Jesus e disse: mestre, o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? Jesus disse: você conhece os mandamentos? E ele respondeu: eu os conheço desde quando eu era criança. Não roubarás, não matarás. Então Jesus vira para aquele jovem e diz: então só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tens, distribui para os pobres e depois siga-me. Diz a Bíblia que aquele jovem abaixou a cabeça e saiu tristemente. Olha só a condição. Jesus sabia o que era o mais importante para aquele jovem. Jesus sabia aonde estava fundamentado a vida daquele jovem. Ele estava confiando nas suas riquezas. Ele não queria abrir mão daquilo que supostamente era valioso para ele, para receber aquilo que realmente tem valor, que é o reino de Deus. Então Jesus, ele não força ninguém a segui-lo, mas ele estabelece alguns princípios. Então, voltando aqui aos princípios para se tornar um discípulo de Jesus. Se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Olha, o primeiro princípio para nós nos tornarmos discípulos de Jesus: renuncie a si mesmo. Nós temos que aprender a fazer com que o nosso ego, que é a nossa vontade própria, nosso egoísmo, seja deixado de lado, para que a vontade de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. Jesus, ele diz assim, lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Então, quando nós deixamos o nosso ego, a nossa vontade própria de lado, a vontade do Senhor, que é, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, no versículo 2, boa, perfeita e agradável, passa a guiar as nossas vidas, passa a guiar os nossos passos. E aí realmente nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, nós vamos encontrar o verdadeiro sentido da vida. Então, o primeiro princípio que nós encontramos na Bíblia, para nós nos tornarmos os escolhidos, para que nós venhamos a sair da categoria da multidão dos chamados, para nos tornarmos escolhidos de Deus, é a obediência. E a Bíblia já fala que obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência, ela tem que ser o ponto de partida para que toda a vontade de Deus seja estabelecida sobre as nossas vidas. O nível de obediência que eu e você manifestamos vai determinar a dimensão da nossa fé. Sabia disso? Muitas pessoas falam assim: mas eu tenho fé. Mas quando se requer uma obediência, a pessoa não tem essa disposição de obedecer. Então a fé dessa pessoa é uma fé que não está fundamentada na obediência, é uma fé nula, porque um dos princípios para que nós venhamos a manifestar a nossa fé é obedecermos ao Senhor. Olha só o que diz lá em Deuteronômio capítulo 28, uma palavra que Moisés registrou, mostrando-nos a importância de nós colocarmos em prática a nossa fé, para que Deus venha confirmar a sua palavra por meio da nossa obediência. Lá diz assim, se atentamente ouvis a voz do Senhor, aí a seguir, ele diz assim, e deres ouvido e obedeceres todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos te alcançarão. Então, a manifestação do projeto de Deus na minha e na sua vida, ela vai se confirmar quando eu obedecê-lo.
Por que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden? Porque desobedeceram. Então, a obediência, ela está intimamente ligada à fé. Sem fé, não tem como nós obedecermos. E sem fé, é impossível agradarmos a Deus. Então, se nós quisermos sair da multidão dos chamados, para nos sermos encaixados nos poucos que são os escolhidos, nós precisamos aplicar este princípio nas nossas vidas. Andarmos em obediência. Andarmos não por vista, mas andarmos por fé. Irmãos, hoje mais do que nunca, nós estamos sendo desafiados a andar por fé. Sabe por quê? Porque nós somos seduzidos, nós somos assediados todos os dias, a fim de que nós venhamos a quebrar princípios, a fim de que nós venhamos a desobedecer os mandamentos, a fim de que nós venhamos a retroceder, a fim de que nós venhamos a paralisar. Então nós não podemos de forma nenhuma pensar que nós fomos chamados, e ao sermos chamados, nós seremos escolhidos se nós andarmos debaixo da desobediência. De forma nenhuma. A obediência, ela quebra maldições. A obediência, ela abre portas. A obediência, ela faz com que nós venhamos a estar não somente na categoria dos escolhidos, mas também nós vamos ser chamados de eleitos. Diz a Bíblia que nós somos eleitos nele, antes da fundação do mundo. Aí alguém pode falar assim, mas então isso é predestinação? Não, não é predestinação, é eleição. A salvação é para todos, mas nem todos vão ser salvos. Por quê? Eles não se encaixaram nesses princípios, a fim de que eles venham ser chamados na multidão dos que foram chamados, eles venham se tornar escolhidos. Aí alguém pode falar assim, mas pastor, a Bíblia fala que Judas, ele foi chamado de o filho da perdição. Mas será que Judas, ele foi escolhido para ser o filho da perdição? Será que foi chamado? Não, é claro que não. Porque se Judas tivesse sido chamado para ser o filho da perdição, Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Ele estaria escolhendo pessoas para serem condenadas e pessoas para serem salvas. Teria que ter um filho da perdição. E Judas, por não vigiar, por não se precaver diante das circunstâncias que estavam à sua volta, ele foi paulatinamente perdendo a visão. Ele deixou de ser escolhido e tornou-se mais um dos que foram chamados. Se ele tivesse vigiado, de repente, quem sabe, o próprio Pedro poderia trair Jesus, assim como Pedro negou 3 vezes. Quem sabe, o próprio Tomé, que era meio incrédulo, ele poderia também ter traído Jesus. Ou de repente, quem sabe, o próprio João e Tiago, os 2 irmãos. Diz a Bíblia que eles eram meio sanguíneos. Eles foram numa cidade, evangelizaram, ninguém deu crédito. Aí eles disseram: Senhor, nós podemos orar e pedir para que mande fogo e queime aquela cidade? Está vendo? Então, poderia ser qualquer um dos discípulos, mas aquele que não vigiou, aquele que não perseverou em obedecer, ele deu lugar, ele deu uma brecha, e automaticamente o inimigo, ele dominou o coração, os pensamentos de Judas, fazendo com que ele se tornasse o filho da perdição. Então, o primeiro sinal para aqueles que são chamados e logo após escolhidos, eles andam no caminho da obediência. Obediência é a sua marca número 1. A pessoa que ela escolhe obedecer, ela escolhe o caminho da vida. Lá em Deuteronômio capítulo 28, Moisés ele fala isso. Ele diz: olha, hoje eu vos proponho
a bênção e a maldição. Aí ele fala assim, ó, escolha a bênção para que viva. O que é escolher a bênção? A resposta está no capítulo 28, versículo 1. O obedecer. Quando nós obedecemos, automaticamente nós estamos escolhendo o caminho da bênção. E aí todas essas bênçãos, diz lá, vos alcançarão. Aleluia. Outro princípio para que nós venhamos a sair da multidão dos chamados para sermos escolhidos. Este princípio, ele é doloroso. Talvez seja por isso que muitas pessoas, elas são desclassificadas. Talvez seja por isso que muitas pessoas não conseguem sair da multidão dos chamados para serem incluídos nos poucos que são os escolhidos. A segunda característica é o sacrifício. Sacrifício. Mas alguém pode falar assim, mas pastor, a salvação é pela graça. Graça é favor sem merecimento. É verdade. Nós somos salvos pela graça. Nós não precisamos fazer absolutamente nada para sermos salvos, porque Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Mas logo após a sua conversão, a sua convicção, a sua confissão de fé, exige-se, biblicamente falando, que nós venhamos a perseverar nos caminhos do Senhor. Aí entra a questão do sacrifício. O que seria um sacrifício aqui? Na Bíblia você vai encontrar, em especial no Antigo Testamento, falando muito sobre sacrifício. Nós não gostamos de sacrifício. Nós não gostamos, sabe por quê? O sacrifício gera em nós sofrimento, gera dor, gera renúncia. E é justamente por isso que Jesus, ao falar lá no capítulo 16 de Mateus, que se alguém quiser ser meu discípulo, aqui a primeira coisa é renunciar a si mesmo, depois toma a sua cruz. Tomar a sua cruz aqui significa, você vai ter que abraçar a causa de Cristo. Você vai ter que aprender que no reino de Deus nós vamos ter muitas provações. O próprio Jesus diz lá em João 16:33, eu digo-vos isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então o sacrifício aqui, ó, nos arremete para como que nós temos que nos apresentar diante de Deus. Já viram o que Davi fez quando ele cometeu o pecado do censo? Você vai encontrar isso lá em 2 Samuel, no capítulo 24. Diz a Bíblia que o diabo colocou no coração de Davi o desejo de fazer um censo. Ele começou a contar quantas pessoas haviam em Israel, e aquilo desagradou o coração de Deus. Em contrapartida, em consequência a esse ato de Davi, diz a Bíblia que Deus enviou uma peste. Muitas pessoas, aproximadamente 180 mil pessoas morreram. Aí o que Davi colocou no seu coração de fazer? Eu vou fazer um sacrifício. Eu vou oferecer um holocausto ao Senhor. E diz a Bíblia que ele foi até uma propriedade de um certo homem chamado Araúna. E chegando lá, naquela propriedade, ele contou toda a situação para Araúna. Você vai encontrar agora lá em 2 Samuel, no capítulo 24, no versículo 24 especificamente, Davi falando para Araúna: olha, eu preciso de bois, eu preciso de animais para sacrificar, eu preciso de um lugar onde eu vou edificar um altar, preciso de lenha. E diz a Bíblia que Araúna virou para Davi e disse: meu rei, tudo que tenho é teu, pegue e ofereça ao Senhor o nosso Deus. Mas olha a atitude de alguém que sabe como agradar o coração de Deus. Diz a Bíblia que Davi virou para Araúna e disse: não, de forma nenhuma, eu não oferecerei um sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Pegaram aí?
Davi disse: eu não vou oferecer um sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Hoje, muitas pessoas querem ser escolhidas, mas não querem se sacrificar. Muitas pessoas querem ser eleitas, mas não querem pagar o preço da eleição. Deus não nos recebe de qualquer forma, irmãos. Olha aqui, diz a Bíblia que lá no livro de Malaquias, no capítulo 1, diz a Bíblia que Deus ele reprovou os sacrifícios que eram apresentados a ele. Sabe por quê? Porque quando os sacerdotes traziam os animais para serem oferecidos em holocausto, em sacrifício ao Senhor, eles traziam o que eles tinham de pior. Eles traziam os animais mancos, eles traziam os animais manchados, eles traziam os animais que tinham algum defeito. Aí, olha só a pergunta que Deus fez para os sacerdotes: porventura, vocês têm coragem de oferecer estes sacrifícios para o governador? Para o vosso pai? Para o vosso Senhor? Aí Deus diz: se eu sou o vosso pai, se eu sou o vosso Senhor, então não aceitarei de vós um sacrifício que não seja agradável. Muitas vezes, irmãos, nós oferecemos o pior para Deus. Então, quando nós oferecemos o pior para Deus, nós não estamos mais na categoria dos escolhidos, nós estamos no meio da multidão, nós somos apenas chamados. Mas Deus não nos quer apenas chamar, Ele quer nos escolher, Ele quer que nós venhamos a oferecer o que nós temos de melhor para Ele. Lá em Gênesis, no capítulo 4, você vai encontrar o primeiro culto celebrado na Bíblia, um culto celebrado a céu aberto. Quem eram os participantes? Haviam 2 jovens. Hoje nós estamos com mais pessoas do que o primeiro culto. Lá diz a Bíblia que naquele culto apareceram Caim e Abel, os 2 filhos de Adão e Eva. E diz a Bíblia que Caim, ele veio e ofereceu um sacrifício ao Senhor. Mas diz a Bíblia que Deus não recebeu o sacrifício de Caim. Não recebeu nem Caim e nem o seu sacrifício. Em contrapartida, diz a Bíblia que Abel veio e trouxe as primícias do seu rebanho. E diz a Bíblia que Deus recebeu Abel e a sua oferta. Qual foi a diferença entre Caim e Abel? Eles ofereceram um sacrifício, eles trouxeram uma oferta diante do Senhor. A diferença é que Caim trouxe o que era sobra, trouxe o pior. Em contrapartida, Abel trouxe as primícias, trouxe os primeiros frutos do seu rebanho, trouxe o melhor. Então, irmãos, aqui não se aplica simplesmente a questão financeira, a trazer a oferta, a trazer o dízimo, não é simplesmente nisso não, também, mas vai muito além, vai além do que é natural, do que é material. O que é que nós temos apresentado? O que é que nós temos ofertado para o Senhor? Será que nós temos ofertado o melhor do nosso tempo? Será que nós temos ofertado o melhor no culto ao Senhor? Será que nós temos realmente nos dedicado a estar na presença do Senhor? Ou será que nós temos oferecido os animais mancos, feridos, manchados, com defeito? Nós precisamos fazer uma reavaliação de como que nós estamos cultuando a Deus. Deus não recebe o culto de qualquer maneira. O culto tem que ser, primeiro, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, tem que ser um culto racional. O que é um culto racional? É da razão. Eu preciso pensar como que eu vou oferecer o culto ao Senhor. Eu não posso fazer por emoção, eu não posso fazer,
por sentimento. Hoje eu estou sentindo que hoje eu posso ir na igreja, eu estou sentindo que eu posso fazer a obra. Não ande por sentimentos, mas ande pela razão. O culto tem que ser racional. O apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável diante do Senhor, que é o vosso culto racional. Aí, logo após, ele diz assim: e não vos conformeis com o presente século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus, Ele não quer somente pessoas que foram chamadas, Ele quer que nós venhamos a nos tornarmos os escolhidos. Nós somos eleitos, mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender primeiro a andar no caminho da obediência. Nós precisamos, fechar os nossos ouvidos e os nossos olhos, tanto naturais como espirituais, para todo o ensinamento de desobediência. E nós precisamos abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, estarmos sensíveis à voz do Senhor para obedecê-lo a tempo e fora de tempo. E depois nós precisamos também aprender a andar pelo caminho do sacrifício. É fácil seguir Jesus da maneira como nós estamos servindo? Sim. Mas quando nós vamos olhar como que os discípulos, os primeiros discípulos serviram a Jesus, nós vamos ver que é difícil. É difícil. Quantos aqui têm sido perseguidos ao falar do Evangelho? Será que nós temos falado do Evangelho? Quantos aqui têm sido perseguidos por ser cristão? Será que as pessoas que estão à nossa volta sabem que realmente nós somos cristãos? Quantos aqui têm os seus familiares como inimigos, porque se converteram, porque entregaram a vida para Jesus? Jesus disse que os nossos inimigos seriam da nossa própria casa. E hoje nós vivemos bem com tudo e com todos. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso testemunho não está influenciando ninguém. Porque nós estamos como a multidão, nós estamos como os chamados. Nós não estamos vivendo de uma forma que venhamos a sair da classe dos chamados para nos tornarmos escolhidos. Deus te escolheu. Deus não somente te chamou, mas Ele te escolheu. E Ele não só te escolheu, como Ele também te elegeu. Você tem a marca da salvação. Você foi marcado no ventre da sua mãe. Por isso você precisa ser diferente, eu preciso ser diferente. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos influenciar e não sermos influenciados. Aí você me pergunta: mas por que o pastor está falando isso? Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão voltando atrás, estão deixando de ser escolhidos para se esconderem no meio da multidão dos chamados. É fácil nós estarmos no meio da multidão. Quantas e quantas pessoas já falaram comigo: isso dói no meu coração, pastor, eu vou procurar uma igreja maior, uma igreja cheia de membros. Sabe por que eles falam isso? Porque no meio da multidão eles vão se esconder, porque a maioria ali são apenas chamados. Quem quer ser somente chamados quer se esconder, não quer se comprometer, não quer obedecer, não quer se submeter, não quer se sacrificar. Mas aqueles que realmente querem ser não somente chamados, mas escolhidos e eleitos, sabem que terão que trilhar o caminho da obediência, o caminho do sacrifício, porque fazendo isso, Deus se alegrará. E Deus não só se alegrará, mas Ele vai nos guardar, Ele vai nos abençoar, Ele vai suprir as nossas necessidades, e Ele vai confirmar a sua palavra sobre as nossas vidas, porque este é o plano que Ele tem para mim e para você, fazer com que nós venhamos a ser escolhidos, eleitos para o seu reino. Aleluia! Amém! Glória a Jesus.